Bom dia, irmãos, graça e paz. Prazer estar aqui. A Deus seja a glória e a honra por tudo, porque Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Que honra poder ministrar essa lição e eu aproveito para agradecer. Agradecer, como já disse, ao nosso Deus pela oportunidade de estar aqui, ao nosso pastor pelo investimento em nossa vida. Agradeço pastor Silas Filho também, Deus abençoe, pastor, obrigado. Meu amigo, pastor Ronaldo, Deus abençoe, em nome de Jesus, obrigado aqui pela oportunidade. Eu cheguei aqui, estava falando aqui, estava vendo um vídeo sobre EBD, eu cheguei aqui nessa igreja, eu tinha 15 anos de idade, e me batizei lá no 1191 ainda, eu fiz 18 semana passada, E desde sempre tenho estado aqui na escola dominical, e essa escola dominical tem abençoado muitíssimo a minha vida, e eu tenho certeza que tem abençoado a tua também. Bom, nós vamos para a lição de número 11. Vamos para a lição de número 11. Isso, já está aí. O caminho do santuário. Deixa eu só me organizar aqui, Para algumas coisas eu sou meio analógico, E cabeça só funciona assim, aula, só o meu rabisco, só eu entendo eles. Às vezes eu termino, alguém diz, me dá isso, eu falo, tu não vai entender. Só eu faço as setas, vira para lá, só eu entendo os rabiscos que eu coloco aqui, tá ok? Então vamos lá. Lição de número 11, já foi lida aqui o texto bíblico básico, em Hebreus 10, tá ok? Vamos lá, tem aqui um cabra feio ali, esse sou eu, tá ok? Naquela foto ali, eu acho que eu tinha 19, Vamos lá, o texto bíblico já foi, pronto, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Também já lemos aqui o textuário, vamos direto aqui ao nosso palavra introdutória. Não está ainda aqui. Deu um bug aqui. Se o pessoal da mídia conseguir passar, coloca aí para mim, por gentileza, direto aí no comentário. Não, voltou. Para adiantar. Não, está voltando. Direto no comentário aí, por favor. Enquanto eles colocam, vamos lendo aqui o comentário. Tá ok? Para facilitar, de algum... Aí, foi. Obrigado. Eu passei aqui mais um. Pronto. Assim como Levítico 16 é o grande capítulo da expiação do Antigo Testamento, Hebreus 9 e 10 são os grandes capítulos neotestamentários da expiação. O capítulo 9 mostra Cristo como ofertante, sumo sacerdotal. E o capítulo 10 mostra-o como a oferta sacrificial. Então, eu já quero começar aqui nessa lição com algumas dúvidas sobre Hebreus capítulo 10, Quando você pega o texto de Hebreus capítulo 10 que foi lido, se você voltar aí na sua revista, lá na revista, ele está citando o Salmo 40. Abre lá Hebreus capítulo 10, rapidinho, só o versículo de número 5 vai nos adiantar muito, que diz assim, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Vê se não está escrito isso aí no verso 5. Então aqui nós temos um primeiro dilema aqui para nós dirimir, é que quando você vai lá no Salmo de número 40, agora vai no Salmo 40, que é de onde está sendo tirada essa expressão. Salmo 40. Veja, aqui em Hebreus diz, mas corpo me preparaste. Agora, o Salmo de número 40, que de onde está sendo a expressão tirada, no verso 6, diz assim,
sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Então observa aqui, Hebreus capítulo 10, ele diz que sacrifício e oferta não quiseste, corpo me preparaste. Mas o Salmo 40, ele diz, abriste meus ouvidos. Parece que você tem aqui um conflito. Salmo diz, abriste meus ouvidos, e lá em Hebreus capítulo 10, você tem corpo me preparaste. Por que está é possível essas duas linhas de texto? Porque o escritor aos Hebreus, ele está utilizando a Septuaginta, que era uma versão do Antigo Testamento em grego, que foi traduzido do hebraico para o grego no século 3 a.C., por cerca, a tradição diz aproximadamente 70 rabinos judaicos traduziram essa escritura hebraica para o grego. E nessa expressão, lá no grego, dizia, e corpo me preparaste. Então, como era comum o escritor ou algum pregador usar a versão, até o dia de hoje nós fazemos isso, você usa a versão que melhor apoia aquilo que você quer dizer. Então ele está usando a Septuaginta. Então aqui é só para a gente fazer uma referência a essa dúvida e a gente prossegue. Então vamos lá. O escritor sagrado aproxima-se do clímax da mensagem de Hebreus. No capítulo 10 ele ressalta outro aspecto da morte de Cristo. Seu sacrifício proporciona de uma vez para sempre, não apenas o perdão, mas também a santificação de todo aquele que o aceita como Salvador. Então vamos lá. Sacrifícios ineficazes para a justificação. Tópico 1 da revista, sacrifícios ineficazes para a justificação. Aqui eu tenho uma pergunta aqui, eu vou fazer bastante pergunta aqui, porque eu acho que dá uma interação muito boa. E a primeira pergunta aqui que eu quero trazer para você, está aqui na tela. Por que temos a necessidade de sacrifícios na Bíblia? Por que temos a necessidade de sacrifícios? Eu já coloquei a resposta. A resposta repousa na consequência do pecado. Você lembra que quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando eles perceberam que eles estavam nus, eles perderam a inocência, perderam a pureza, perderam também a comunhão com Deus. A primeira coisa que Adão fez, uma das primeiras coisas que ele fez, foi pegar folhas de figueira e cobrir sua nudez, sim ou não? Só que quando Adão, ele pega folhas de figueira para cobrir a sua nudez, quando Deus vai falar com Adão, quando Deus dá a sentença para Adão, o que Deus vai fazer? Deus pega pele de animais e faz roupa para Adão. Adão pegou a folha da planta, da figueira, da árvore e fez roupa para si, para cobrir sua nudez. Deus, pele de animal. Porque para você fazer uma roupa da folha da figueira, você não precisa matar a figueira. Você tira a folha, a árvore continua viva. Agora, se você tira o couro de um animal, você precisa sacrificá-lo. Então, o que Deus está ensinando a Adão? Você cometeu algo e é um pecado. E um pecado, para ser resolvido, precisa de uma vida. E para eu cobrir a sua nudez, alguém tem que perder a sua vida. Então, aqui Deus está estabelecendo aqui uma tipologia, um simbolismo da doutrina da substituição. Para um pecador que peca, você precisa de um inocente para morrer no lugar dele. Observe, o que o animal... O texto não diz que Deus matou, mas ali tem uma simbologia. Porque se tirou a pele do animal, para você tirar a pele do animal, o animal tem que ser sacrificado. E quando você faz isso, veja só que coisa interessante. O que o animal fez? Nada. Quem fez a besteira? Adão, que era o cabeça da humanidade. Agora observe que Adão faz a besteira. Mas o inocente que tem que pagar no lugar dele. Então Deus está ensinando a Adão o seguinte: Adão, o pecado tem consequência, e a consequência do pecado é a morte. Lembra que quando Abraão levou Isaac ao cume do Moriá, e Isaac está subindo, ele vê a lenha, pastor Miro, ele vê o cutelo, ele vê o fogo, ele diz assim: pai, está tudo pronto aqui, tem lenha, tem cutelo, tem fogo, mas cadê o cordeiro? Quem é que vai morrer nesse sacrifício aí? E Abraão dá uma resposta
que é base também para nós. Deus proverá para si o cordeiro. E graças a Deus que Deus proveu, porque quando João vê Jesus vindo para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Você pode glorificar Deus aí pelo Cordeiro imaculado, Jesus, que morreu em nosso lugar. Então veja só, por que nós precisamos de sacrifício, pastor? Porque toda vez que tem um pecado, você precisa de uma oferta. Agora, veja só, nos textos bíblicos da semana, subsídio para estudo diário, se você voltar na sua revista aí, ele está citando Levítico 16, do 20 ao 22. Quais são as consequências do pecado? Quais são as consequências do pecado para nós entrarmos aqui nesse tópico que são sacrifícios ineficazes para a justificação? Quais são as consequências do pecado? O sacerdote, no dia da expiação, uma vez por ano, Levítico 16, ele trazia dois bodes. Dentre muitos sacrifícios que ele fazia no dia da expiação, ele pegava dois bodes, ia comigo, dois bodes. Ele pegava o bode, o sumo sacerdote, uma vez por ano apenas isso, que ele podia entrar no lugar santíssimo. Ele botava a mão na cabeça daquele bode e confessava o pecado dele, o pecado da nação, o pecado de todo mundo. Botava a mão na cabeça do bode e confessava. Então o que ele está dizendo? Eu estou transferindo esse pecado para ele. E ele fazia, quantos bodes eu disse? 2. Um bode morria e o sangue era aspergido. E o outro bode, o que ele fazia? Ele pegava por um homem, aquele bode, tirava o bode do santuário. Tirava o bode de onde? Do santuário. Depois de sair do santuário, de onde o bode vai sair? Da cidade. Então vai sair da comunhão com Deus e da comunhão com os homens. E levava para onde? Para o deserto. O que fazia no deserto? Soltava. Qual a característica do deserto? Lugar inabitado e lugar sem água. Então, o que Deus está querendo nos ensinar com essa tipologia do dia da expiação? Duas consequências do pecado. Primeiro, alguém vai ter que morrer no lugar. Então o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Então esse primeiro bode representa a morte de Cristo na cruz. Mas também tinha o segundo bode, que era levado para o deserto. Então tem outra consequência do pecado. O que é? O pecado afasta o homem da comunhão e leva ele para uma terra árida. Porque você acha que quando a Bíblia vai falar de Deus, a Bíblia fala de Deus como água e fala da nossa alma como uma terra seca? O Salmo 63, o salmista vai dizer: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, e uma terra seca e sedenta, onde não há água, para ver a tua formosura e a tua glória, como um dia eu te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvarão. Veja, o bode era levado por uma terra deserta, ou seja, o pecado afasta o homem de Deus, que é o manancial das águas vivas. Por isso, quando Jesus veio, ele disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. E Jesus, o que ele fez? Ele foi o primeiro bode que ele morreu, representa o primeiro bode, morreu por nós, mas o segundo também, porque quando ele ficou na cruz, o que ele dizia? Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou. Isso que o pecado faz com a gente, separa o ser humano de Deus. Feita essa pequena colocação aqui, dá para a gente afundar um pouquinho mais. Então vamos lá. Sacrifícios ineficazes para a justificação. Continua. Tópico 1 diz assim: sombras dos bens futuros. O que é uma sombra? Você pode ler comigo? Diz assim: uma sombra é formada pela ausência de luz. Primeiro, sombra é formada pela ausência de luz, proporcionada pela existência de um obstáculo. Veja, Hebreus 10:1 é o textuário, não precisa nem abrir a Bíblia. Diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Então, o que é a sombra? A sombra é nada mais, nada menos do que ausência parcial de luz.
Então veja só, ausência parcial de luz. Você sabe que luz na Bíblia aponta para revelação. Então, se luz aponta para revelação, quando a Bíblia está dizendo que aquilo no Antigo Testamento era sombra, então era algo que Deus não revelou completamente. Ele está dando uma ideia, porque revelação é luz. Daniel 2, versículo 22 diz assim: ele conhece o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Salmo 36, versículo 9, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Tiago 1,17 diz, todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então luz fala de revelação. Então os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram sombra, eles apontavam para algo maior. Segundo, a sombra também é proporcionada pela existência de um obstáculo. E aí nós temos aqui, qual é o obstáculo para nós entender os símbolos do Antigo Testamento? Diga comigo, o tempo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado, é tempo para todo propósito, debaixo do céu. Irmão, aquilo, quando não chegou o tempo daquilo que Deus declarou, você pode fazer o que você quiser. Você pode procurar onde você quiser procurar. Você vai dar nó na sua cabeça. Aquilo não faz sentido. Até o dia que o tempo daquilo chegar e acontecer. Então aquilo faz sentido. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas, e vindo Jesus na plenitude dos tempos. Por isso que os profetas, eles falavam, mas eles não conseguiam compreender plenamente, porque o tempo daquilo não tinha chegado. Agora diz assim comigo, sombra, ela serve para prover informações. Veja só, vou dar um exemplo clássico. Um exemplo clássico. Se eu fizer assim com a minha mão, daí não dá para você ver, mas aqui dá para ver um pouquinho da minha sombra aqui. Pela sombra, você sabe que isso aqui não é um cachorro. Você sabe que isso aqui não é um peixe, porque a sombra faz um formato de quê? De mão. Mas pela sombra você não sabe que cor é a mão. Pela sombra você não sabe se tem aliança no dedo, se tem anel no dedo ou não. Então a sombra, ela te dá uma ideia mais ou menos do que seja, mas não exatidão das coisas. Então a sombra, ela servia o seguinte, era Deus dizendo para o povo, ó, é mais ou menos isso aqui, mas não dá para revelar tudo agora. Então sombra. Mas em Jesus, Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem exata. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus é a imagem desse Deus invisível, então Jesus é a concretização de tudo aquilo que o Antigo Testamento só mostrava como sombra. Eu gosto de uma coisa interessante na Bíblia, é que Jesus é a imagem do Deus invisível, isto é, Deus não pode ser visto. Então, como Deus não pode ser visto, 1 Timóteo capítulo 6, aquele que só ele tem a imortalidade, que habita em luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu, nem pode ver. Isto é, Deus tem um atributo que se chama invisibilidade, Deus não pode ser visto. Então, como Deus não pode ser visto, Deus se tornou homem, na pessoa de Jesus, o Deus invisível é visto. Aí um dia, Jesus está andando na terra, e aí Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Aí Felipe não estava na EBD, não era crente da EBD, ficou meio distraído. Falou, gente, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Aí Jesus olhou para ele, tu faltou a escola dominical? Há quanto tempo estou contigo e dizes tu, mostra-nos o Pai? Não percebe tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E que quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível. Tópico 1:3, eu vou pular 1:2 aqui, tópico 1:3. Deus preparou um corpo para Jesus. Escute, o Filho se fez carne para cumprir um propósito redentor. Por meio do nascimento virginal, o Espírito Santo gerou no ventre de Maria um corpo físico.
Jesus, que se tornaria o instrumento de sacrifício. Eu destaquei ali um verbo ali. Qual o verbo ali que está destacado, hein? O verbo gerar. Veja, por que eu destaquei isso? Deus preparou um corpo para Jesus. Então, vai aqui algumas coisas. Gerou. Deus tem alguns tipos de filho. Alguns tipos de filhos. Os anjos são filhos de Deus por criação. Israel é filho de Deus por eleição. Nós crentes somos filhos de Deus por adoção. Paulo diz em Gálatas que nós recebemos o espírito de adoção. E Jesus? Que característica de filho de Deus Jesus é? Jesus é filho de Deus por geração. Salmo 2, verso 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por que gerou? Porque ele não pode ser criado. Porque ele é pré-existente. Ele veio a se tornar carne, mas sempre existiu. Por isso, quando Jesus está conversando com os judeus e está discutindo sobre Abraão, ele diz, rapaz, você não tem 40 anos, como é que você viu Abraão? Os judeus ficam doidos com Jesus, e Jesus responde, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o verbo vivo que sempre existiu, sempre existirá. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Veja que Isaías capítulo 9 tem um detalhe interessante. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Observe que o profeta ele faz uma distinção. Porque um menino nasceu, como menino ele nasce. Porque se tornou homem. E o filho se nos deu, porque existe desde a eternidade. O Deus Filho sempre existiu, nunca deixará de existir. Agora, escute isso aqui. Por que Deus preparou um corpo para Jesus? Você pode repetir isso? Por que Deus preparou um corpo para Jesus? É o que nós lemos lá em Hebreus 10, citando o Salmo 40. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Por que Deus tornou-se homem? Por que Deus tornou-se homem? Número 1. O primeiro propósito de Deus preparar um corpo para Jesus é que Jesus tinha que ser sacerdote. E, na verdade, sumo sacerdote. E todo sumo sacerdote, você estudou aqui durante o trimestre, que ele representa os homens diante de Deus. E como ele vai representar os homens diante de Deus, ele tem que ter as mesmas fraquezas, para que ele possa se compadecer, interceder. Então, se Jesus é apenas Deus, ele não pode dizer que sentiu sede, sentiu fome. Minha mãe, quando traziam criança para ela orar, o meu filho, ou meu sobrinho, alguém em casa, vó, ora aqui pro fulano tá ruim, tá resfriado e tal, tá com a tosse. Minha mãe pegava a criança, eu cresci vendo minha mãe fazendo isso. Depois que eu fui entender de onde ela tirou aquilo, e como é que Deus deu essa sabedoria, ela pegava a criança e dizia assim, Jesus, tu foi criança, Senhor, como essa criança é uma criança. Tu sabes o que ela está sentindo. Por que Jesus ele pode interceder por nós? Porque como sumo sacerdote, ele teve as mesmas fraquezas. Sentiu fome, sentiu sede, sabe o que é dor, sabe o que é rejeição, sabe o que é ser abandonado. Um anjo não pode interceder por mim e por você, que anjo não sente fome, anjo não sente sede. Anjo não perde parente. Jesus sofreu tudo isso. Agora, vou te fazer uma pergunta, vou aproveitar que vou emendar em algo que está aqui. Apocalipse, capítulo 20, diz do juízo do grande trono branco. Sim ou não? Sim. E diz que está sentado um sobre o trono que da presença dele fugiram os céus e a terra. Sim ou não? Sim. Vou te fazer uma pergunta. Quem vai estar sentado nesse trono? Do grande trono branco. Quer uma resposta? Um homem.
Você não acreditou muito, não. Um homem, pastor? Sim. Deus, homem. Onde está isso? Abra sua Bíblia em Atos 20. Atos 21. Vamos lá. Ou melhor, 17, é Paulo em Atenas. Desculpa, tá? Atos 17. Versículo, 31. Diz assim, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um, noutra versão diz, de um homem, que destinou, isso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Olha aqui para mim, Deus é estratégico demais, inteligente demais. Deus é justo, sim ou não? Deus é correto, sim ou não? Sim. Deus sendo justo, Deus sendo correto. Escute isso. Se ele está sentado no juízo final, no trono. Fulano, vem cá. Você fez isso. Está condenado ao inferno. Deus é justo? Tá. Mas a gente ia dizer, Senhor, o Senhor nunca foi traído. Você nunca foi cuspido. Nunca mentiram sobre você. Nunca te faltou nada. O Senhor sempre foi Deus. Só que quem vai estar sentado no trono? Deus homem. Vem você, mas me traíram também, eu fui fiel. Mas me venderam também, eu fui fiel. Mas eu tive fome também, nem por isso desobedeci. Mas inventaram um monte de coisa. Adão fracassou no paraíso e eu venci no deserto. Não tem desculpa. Eu, como homem, venci. E sou um modelo de que é possível ser fiel a Deus. Deus vai colocar o Deus homem sentado no trono, para que nenhuma língua possa dizer nada para ele. Você vê como é que Deus liga as coisas nas Escrituras? Um homem, o verbo que se fez carne. Então por que Deus se fez homem? Diga comigo, para ser oferta. Ele é tanto o ofertante como a oferta. Por que Deus se fez homem? Porque que Cristo teve um corpo para ser substituição. Diga, substituição. Agora vamos lá, tópico 2. Sacrifício era um meio para se chegar a um fim maior. Então vamos lá. Sacrifício é um meio para alcançar um fim maior. Cristo obedeceu a Deus. Vamos continuar. O antigo concerto foi substituído pelo novo. Deixa eu só voltar aqui. Diga-se comigo, Cristo obedeceu a Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Diz assim, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de, não teve por usurpação ser igual, mas aniquilou-se a si, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja, irmãos, que Deus... Aqui nesse texto, essa passagem é chamada de kenosis, ou isto é, esvaziamento. Veja só que coisa interessante. O capítulo de número 2 da lição está falando de sacrifício apontava para algo maior. E veja só, o que Deus queria? O que Deus queria? Deus não queria apenas que o homem realizasse vários sacrifícios. Deus queria que o homem o obedecesse. Deus queria que o homem o agradasse. E o que Jesus fez? Jesus agradou a Deus. Jesus apenas não cumpriu o ritual da lei. Jesus também, o que ele fez? Ele agradou a Deus. O que Jesus sempre dizia?
eu não vim para fazer a minha, mas a vontade daquele que me enviou. O discípulo, certa feita, veio trazer comida para ele, e ele disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Veja, esse Jesus que um dia, Deus, homem, Deus encarnado, um dia vai sentar no trono e vai nos julgar. Por que ele ganhou essa posição? Porque ele agradou o Pai, se submeteu plenamente, como nosso pastor diz aqui, obedeceu, se submeteu. Agora, veja só que coisa. O versículo 5 diz: de sorte que haja em vós. Ele é o modelo. Diga comigo, meu modelo. Agora, a expressão aqui diz assim, que ele esvaziou-se a si mesmo. A palavra aqui é kenosis. Significa que Jesus se esvaziou, não que ele deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos privilégios dos seus atributos. Olha que coisa interessante. O Deus que sustenta o universo, agora vai ficar dentro de um útero e vai ser sustentado por uma placenta. O Deus que é o El Shaddai Todo-Poderoso, agora quando criança, vai ter que mamar no seio da sua mãe. O Deus que preenche todo o universo, agora vai ficar confinado ao espaço de um útero. E como se isso fosse pouco, vem aqui na terra, passa por tudo isso, sobe até o Calvário e morre numa cruz por mim e por você. Ele esvaziou-se a si mesmo. E o ponto alto aqui, Paulo diz, e morte de cruz. A pergunta: por que é que Jesus morreu numa cruz? Se havia outro tipo de morte? A resposta é: porque a lei dizia, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ele teve que carregar a maldição da lei sobre si. Agora, Paulo está escrevendo isso para os filipenses. E Filipos, abra sua Bíblia em Atos 16, versículo 12. Atos 16, versículo 12. Tem uma informação importante. Você vai ler aí. Filipos era uma colônia. Enquanto você está procurando, grave essa expressão. Filipos era uma colônia. E uma colônia, os cidadãos da colônia, eles tinham o status de cidadão romano. Tinha privilégios de cidadão romano. Então, como privilégio de cidadão romano, eles não poderiam ser açoitados em público, sem condenação. Não podiam ser presos, sem condenação. E muito menos podiam ser crucificados. Porque a crucificação era uma pena capital para os piores criminosos e guardada para quem não era romano. Lembra que quando foram açoitar o Paulo lá em Filipos, quando foi tirar ele da cadeia, ele falou assim: mas vocês me açoitaram sendo cidadão romano, não vou sair escondido não. Manda ele vir aqui e me tirar. Paulo está exigindo a cidadania dele. Então por que Paulo está citando isso para os filipenses? E mórdicos, ele está dizendo o seguinte, ó: vocês não podem ser crucificados, porque vocês têm direito de cidadão romano. Mas aquele que é o Criador do universo foi crucificado por vocês. Aquele que domina tudo foi crucificado por vocês. Aí eu te faço uma pergunta: que amor é esse? Onde o autor da própria vida morre por nós, miseráveis, que merecíamos a morte. Só o amor de Jesus. Aí eu vou lembrar de um hino antigo que o pastor José Santos sempre cantava: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Não há como, irmão, se você pegar a Bíblia, esfoliar e você procurar entender, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê nessa palavra? Você pode celebrar Deus com um aplauso aqui. Para nós caminharmos para o final, Cristo, ele aboliu o antigo concerto, e o antigo concerto foi substituído pelo novo.
Jesus é sacerdote do novo concerto, sim, mas ele é sacerdote, tópico 222 da revista. Ele é sacerdote segundo o quê? Segundo a ordem de Melquisedeque. Escute isso, Jesus é sacerdote segundo a ordem de... Deu bug de novo nesse passador aqui, mano. O pessoal da mídia aí me ajuda aí, por gentileza. Escute, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui tem algumas lições para a gente caminhar para o final. Primeira lição que nós temos aqui é que Melquisedeque, ele não tem início nem fim de dia na Bíblia, ele não tem genealogia. Isso mostra a eternidade de Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Segundo, é que Melquisedeque era maior do que Abraão. Irmão, quem era Abraão? Patriarca da nação de Israel, pai da fé e amigo de Deus. 3 vezes a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Aí, irmão, um dia um tal de Melquisedeque chegou, esse Abraão. Imagine Deus chegar assim e falar assim, ei, conhece fulano? Meu amigo. É pouca coisa, né? Esse Abraão, amigo de Deus, um dia encontrou um tal de Melquisedeque. E quando ele encontrou esse Melquisedeque, o que Abraão fez? Pagou o dízimo. E quando ele pagou o dízimo, Melquisedeque abençoou ele. Você sabe que o maior abençoa o menor. Irmão, Melquisedeque era tão grande que o amigo de Deus teve que dar o dízimo para ele. E receber a bênção dele. Daí o nosso ditado popular. Onde Melquisedeque está, Abraão só dá o dízimo. Faz mais nada. Nem saudação dá. Só entrega o dízimo e vai embora. Veja, Melquisedeque, ele era tão grande que Abraão pagou o dízimo. E o que Melquisedeque trouxe? Pão e vinho. Aponta para a ceia, aponta para o sacrifício de Cristo. E Melquisedeque era rei de onde? Rei de Salém. A palavra Salém significa paz. E Jesus é o nosso príncipe da paz. E Melquisedeque também, Tissedeque, rei de justiça. E ele é a justiça nova. Romanos 5, versículo 1 diz que nós somos justificados pela fé, quando nós cremos no sacrifício dele na cruz. Nós estamos em uma aliança superior à aliança levítica, que tinha esses sacrifícios que se repetiam. Essa, de uma vez por toda, foi feita para sempre, e os nossos pecados foram perdoados, cravados no Calvário, pelo poder do sangue de Jesus. Vamos fechar, tópico 3. Não vai mesmo não, vamos lá. Um sacrifício eficaz. Um sacrifício eficaz. Aqui eu termino dizendo algumas coisas para você. Primeira coisa, diante de tudo que foi exposto na lição, nós temos o dever e a obediência. O dever e a obediência de mantermos firme até o final. Por causa do tamanho da salvação que nos foi dada. Deixa eu ver se passo mais um aqui. Pronto. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. É uma salvação grande? Então ela traz uma responsabilidade enorme. Por causa do preço que foi pago, por causa do sangue que foi derramado, por causa do Espírito que operou em nós. Segundo, esse sacrifício que garante acesso. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Veja, o tabernáculo, ele é um lugar para a comunhão com Deus. Quando Cristo se fez homem, Deus fez um corpo para ele. A Bíblia diz em João 1,14, e habitou entre nós, a expressão ali aí, tabernaculou, armou a sua tenda. Através de Cristo nós podemos ter acesso a Deus, comunhão com Deus. Só que o templo, ele tinha um véu. E nesse véu tinha um desenho de querubim, diga comigo, querubins. Por que no véu do templo que separava o santo lugar do santíssimo lugar tinha querubim? Bom, tem vários motivos, eu não sei todos eles, mas pelo menos um motivo me faz lembrar. O que é? Quando o homem pecou, Deus botou querubim para impedir ele voltar.
para o caminho da árvore da vida, lembrando a expulsão. Então o véu tinha querubim para lembrar o homem, você foi expulso, não pode entrar na minha presença. Mas quando Jesus morreu na cruz, que a carne dele foi rasgada, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nós temos acesso a ele. E o texto diz, nós entramos no santo dos santos pelo sangue. Irmão, como é que um Deus santo, que não pode ver o mal, me aceita que sou pecador, te aceita como pecador na presença dele e não te mata? A resposta é bem simples. É que quando Deus olha do céu para mim, quando ele olha do céu para você, olha, diz o texto, entrar no santo dos santos pelo sangue. Deus não olha para você. Deus olha para o sangue que te cobre. E esse sangue é o sangue justo do Filho dele. É o poder do sangue que nos purifica. É o poder do sangue que nos perdoa. É o poder do sangue que nos lava. É o poder do sangue, meu irmão, que nos justifica. Nós entramos na presença de Deus pelo poder do sangue. Deus te abençoe. Que essa lição fique no teu coração. Deus te guarde em nome de Jesus.